Tudo começou com o estudo de Freud e Reich. Reich deu continuidade ao estudo de Freud. De acordo com o traço de caráter, aquilo que você vai se moldando. É aquilo que você passou na tua infância, que refletiu na tua vida adulta. É aquilo que definimos como comportamento que está formando o teu corpo. Está formando o formato do teu corpo. Isso mesmo. O seu comportamento, ele define o formato do teu corpo. Você sabia disso? Então, vou te mostrar na prática como que isso é possível, a gente identificar isso em certas pessoas. A genética e a epigenética. O que é genética? Aquilo que você herda dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. E a epigenética é aquilo que você vai trabalhar para você mudar. Para que haja uma alteração, por exemplo, tá? A epigenética é totalmente mutável. Desde o útero da mamãe, estamos recebendo informações, seja por áudio, seja por sons, seja por sentimentos da mamãe. Tudo isso está sendo transmitido também para esse feto, o que vai definir também o nosso tipo de emoção e o nosso tipo de comportamento que a gente vai ter nesse mundo exterior. E tudo dependerá das emoções que essa mamãe está tendo e como que ela está lidando também com esse epigenético, ou seja, aquilo que pode ser mudado. Como que está sendo esse ambiente externo também. Então, tudo isso vai influenciar essa criança. Há quem diga que não influencia, mas tem tudo a ver, gente. Influencia sim. Então, a primeira dor que temos durante a fase do útero é a dor da rejeição. E a dor da rejeição, ela vai vir com frios nas extremidades, como pés e mãos. Eles são mais racionais, pessoas mais racionais, ou seja, que não são tão emotivas e não colocam tanto sentimento nas coisas, tá? Por isso podem parecer também frios. São antissociais, são imaginativos, apreciadores das artes, como música, dança, canto, seja o que for. Eles também apreciam pinturas, teatro e assim por diante. Eles usam óculos, roupas escuras, tatuagens, tranças, cabelos grandes. Então tem aquele estilo mais fechado, as roupas mais escuras, por eles serem mais introvertidos. São pessoas que podem passar aí muito tempo dentro do quarto também. Eles gostam de rock, tá? De músicas que mexem mais com a cabeça deles. Ou também aquelas músicas mais tranquilas, como o MPB, por exemplo. Eles se atraem fortemente pela tecnologia, pelos estudos, são pessoas estudiosas inteligentíssimas, têm ideias criativas, eles adoram criar coisas, têm leituras, né? Eles gostam muito de livros, de ficção científica também, filmes de ficção científica, tudo que mexe com o cérebro deles, imaginativo. Muitas vezes eles gostam de ficar sozinhos, então eles se irritam quando se sentem ameaçados por outras pessoas, pela presença de outras pessoas. Então por isso que muitas vezes eles gostam de ficar sozinhos. São pessoas, pessoal, que não funcionam trabalhando em comunicação, não funcionam trabalhando no porta de mercado, porta de loja, porque comunicação não é o forte desse traço, tá? Então são pessoas magrinhas, são pessoas que usam óculos muitas vezes, são pessoas que têm o cabelo mais comprido e eles não têm atratividade por trabalhar em comunicação visual, assim, de face a face com outras pessoas, para ter aquela interação ali de conexão, tá? Então, essa questão aí de clientela, de muitas pessoas perto deles, eles se incomodam bastante. Quando o espaço deles também está sendo invadido, eles ficam fortemente irritados. Então, é bom que você mantenha a distância se caso eles estiverem passando por essa fase. Usam fone de ouvido muitas vezes para se isolarem. Então, são pessoas que gostam de viver mais, digamos que no mundo da lua também. Eles têm um olhar vazio no geral, desvia o olhar, ouve mais do que fala, não presta atenção no que não interessa, não gostam de conversar sobre pessoas, e sim sobre ideias, valores, criatividade, tecnologia, tudo aquilo que está num plano superior. Então eles não gostam de ficar aí perdendo tempo falando sobre vitimismo, de como se sentem, falando dos sentimentos, né, como por exemplo no traço oral, que vocês vão saber mais sobre. Então são pessoas mais retraídas, que gostam mais de discutir ideias e não pessoas. Eles têm um desprendimento também material, então eles se julgam sem valor muitas vezes, procuram um ambiente que tenha solidão, tem um sentimento mais apagado, né? Então tem capacidade de se tornar também visíveis, desvaneiam com facilidade, se sentem incompreendidos, descobrem vários meios de fuga. E tem também aquela questão poética, filosófica com frequência também. Então são muito criativos no sentido de palavras. Se você é uma pessoa que é muito criativa, que sabe comunicar, convencer outras pessoas com suas palavras, você está usando esse traço de esquizoide, tá? Então eles adoram também obter novos conhecimentos, desvendar o mundo espiritual, são aprofundados aí no mundo espiritual, eles amam a religião, várias religiões. Então, se a pessoa tem uma conexão com Deus, com o espiritual, eles têm uma conexão também com esse traço aí que foi gerado na fase uterina. Eles adoram também o desconhecido, o oculto. Eles não gostam muito de contato físico, esse negócio de abracinho pra lá, abracinho pra cá, tá? São curtos e diretos, são pessoas mais práticas possíveis.
Olha o que eles gostam, gente, de cactos, suculentas, pouca água, eles não tomam muita água, só o suficiente para sobreviver, tá? Então são pessoas assim, bem desapegadas, despojadas desse mundo externo. Amam alguns bichinhos, como por exemplo gatinhos, camaleões, peixinhos, aranhas. Esses bichos mais diversificados chamam muita atenção deles e pode sim se tornar um bicho de estimação, tá, para eles. Aprendem muito rápido, pegam muito rápido as coisas e podem se destacar na escola como aquelas pessoas que têm o QI mais alto, tá? E podem também ser motivo de bullying, chacota dentro da escola justamente por se destacarem mais do que outros. Podem ser autodidatas também, como por exemplo o caso de Albert Einstein e outros, tá? Eles têm algumas profissões que podem se desenvolver muito melhor para esse traço, como por exemplo a área científica, a área da pesquisa, que lhe permita trabalhar sozinho de preferência dentro de um escritório, que possa desenvolver a criatividade, artes também, edições e teatro. Tudo que envolve também a parte aí científica, tecnológica ou de cultura chama muita atenção desse traço também. Envolve muita criatividade, a imaginação e a criação desse traço. Alguns problemas de saúde essas pessoas podem ter, como por exemplo problemas nos olhos, ou seja, por isso que tem aquela couraça que a gente chama na terapia, tá? Que são pessoas que tiveram algum problema aí de visualizarem ou de encararem certos problemas da vida durante alguma fase. Isso marcou muito essa pessoa, então cria uma couraça na região dos olhos, onde fica a emoção registrada e consequentemente a pessoa vai usar óculos, tá? Óculos de grau mesmo. Muitos têm a miopia, alguns problemas para enxergar de longe, outros de perto também. E envolve problemas respiratórios, porque foi uma criança que ansiou também muito pela atenção. Foi uma criança que teve aquela ânsia pela sobrevivência, a ânsia de ser vista e a ânsia de ser notada. Então a gente não sabe se foi um filho único, a gente não sabe se foi o segundo filho, tá? Ou o primeiro filho, que às vezes pode ter se tornado esquecido. Mas aqui a função do traço de caráter não é culpar pai e mãe, porque pai e mãe não tem culpa de nada, tá? É a forma que a criança interpretou o mundo, por isso que trabalhamos a terapia com essa criança interior. A gente tem também muitos casos de pessoas com esse traço e tem alergias de pele, gente, coceira, psoríase, problemas aí na cabeça que dá às vezes, né? Aquela alopécia. Tudo é desse traço, então a gente investiga a fundo para ver o que essa pessoa tem nas emoções dela que compromete também essa saúde dela. O que está fazendo com que ela tenha coceira de pele? É o ambiente que ela está inserida que está incomodando ela? A coceira está sendo aonde? Nas mãos, nos pés? Onde ela está andando que não gostaria de estar, né? Andando. Onde ela está tendo contato ali nas suas mãos, o que ela gostaria de adquirir, de pegar, de apalpar, que ela não está conseguindo. Então, tudo isso a gente vai investigando também junto da metafísica da saúde, a gente vai descobrindo também, certo? Outra questão muito grande, se você tem medo de morrer, de, por exemplo, ser sepultado e ficar ali dentro, né, debaixo da terra, por exemplo, uns medos assim, umas fobias muito loucas que estão relacionadas também a esse traço. Então, o pânico, a síndrome do pânico, o medo de se expor em multidão, de ter a comunicação ali travada também, né, na frente das pessoas. Então são pessoas que não vai ter aquele contato visual olho a olho, eles vão se manter ali mais retraídos possíveis, né, com a cabeça baixa. Muitas vezes você tá falando com eles e eles estão olhando para outro lado, eles estão conectados com outro mundo. Então, no fundo, a gente sabe que esse traço, ele tem o medo de ser rejeitado, tá? É a forma que essa criança interpretou dentro do útero da mamãe. Quanto ao dinheiro, ele acha que não precisa tanto de dinheiro, gasta pouco, nem sabe o que é às vezes, não gosta de dançar, dança pouco, com pouco movimento. É como se estivesse dizendo também assim, não olhem pra mim, tá? A gente tem também a questão do alimento. O alimento é assim, que ele vai ser mais sem apetite, come pouco, pode ter uma questão aí de álcool e drogas, tá? Como fuga também. Então, pessoas que estão no vício aí, infelizmente, a gente tem trabalhado da rejeição também nelas, tá? Anorexia, sem paladar, gosta de energéticos também. Perfume eles quase não usam, então vocês podem perceber que os perfuminhos deles, se eles usam, vai ser mais fraco aqui, mais fraco possível, tá? Pra não chamar a atenção também. Roupa e calçado. Básico, discreto, calça jeans lisa ou rasgada, cores neutras e sem estampas, estilo hip, né?
Artesanato, como por exemplo uma roupinha de crochê, uma roupinha de tricô, chama muita atenção também. Calçados mais baixos, caveiras, na tária, assim, dos desenhos, né? Personagens de ficção, roupa larga ou folgada. Sabe aqueles adolescentes que muitas vezes tá com uma predominância desse traço e muitas vezes elas usam aí blusas de frio, que muitas vezes quando você puxa você já sabe que a pessoa tá se mutilando. Pera aí, gente, é um sinal de alerta. Essa criança está precisando ser olhada com carinho, o adolescente está precisando ser olhado com carinho de atendimento psicológico, porque tudo que ele tá querendo é sentir, tá? Sentir o quê? O que tá faltando aí nesse ambiente familiar para essa criança tá com esse impulso de se cortar para sentir? Sentir o quê? Então a gente vai investigar para saber o que essa criança tá querendo sentir. Então a gente tem alguns artistas, né, com esse traço, como por exemplo a Sandy, tá? Vocês vão lembrar de outros também, a Bruna Marquezine também tem muito esse traço, não engorda de jeito nenhum, tá, gente? Não engorda esse traço. Ele, quando é predominante, a pessoa pode comer muito, mas não vai engordar, tá? Então, é isso, nossa aula de hoje, sobre o traço de caráter esquizoide. Aqui rapidamente eu passei pra vocês. E a gente tem outras explanações, caso vocês queiram saber mais sobre e queiram ser atendidos sobre este traço, tá? Eu estou à disposição de todos. Um beijo grande. Se você conhece alguém com esse traço, marque aqui também.